Me dá agora as imagens daquele ônibus que invadiu uma agência bancária. Foi na madrugada de hoje, em plena Avenida Farrapos, zona norte aqui da capital, hein? Olha o busão aí, ó. E é um dos ônibus novos, hein? Com ar-condicionado, esse busão amarelo que você tá vendo aí, ó. Repórter João Pedro Tavares. Essa história tem a ver com racha, né? Um racha, uma disputa de corrida que envolveria um táxi e um maré. Bom, parece até brincadeira, né? Uma disputa de corrida aí entre um táxi e um maré. Deixa eu conversar com o JP, já está aqui no telão. Boa tarde novamente, JP. Oi, Mota. Boa tarde novamente. Um ônibus da empresa Carris invadiu uma agência do Banco do Brasil, localizada na esquina das avenidas Farrapos e São Pedro, no bairro São Geraldo, na zona norte aqui da capital. O motorista do ônibus, de 47 anos, não ficou ferido. E, por sorte, Mota, o coletivo estava indo para a garagem e não tinha nenhum passageiro dentro. Já o condutor do carro, um idoso de 65 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital. De acordo com o relato do motorista do ônibus, Mota, sim, esses dois carros estavam em alta velocidade, faziam um racha pela Avenida Farrapos no sentido bairro Centro. E um desses veículos, Mota, acabou batendo na lateral do ônibus que vinha pela São Pedro. O coletivo ficou sem freio e acabou invadindo o prédio da agência bancária. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, o acidente aconteceu pouco antes da 1h da manhã de hoje. Eles me explicaram também, Mota, que como teve feridos nesse acidente, o caso ficou com o 9º Batalhão da Brigada Militar e que a EPTC passou a cuidar apenas da parte que envolve o trânsito e os desvios de fluxo nessa região. Por volta das 3h da manhã, o trânsito foi totalmente normalizado após a retirada dos veículos da pista. Uma outra informação importante, Mota, com relação a esse acidente, é que há uma câmera de monitoramento da Brigada Militar nessa região, mas ela não flagrou o momento do acidente, porque, só até para explicar para as pessoas de casa, essas câmeras elas são operadas automaticamente e ficam se movimentando para cuidar todos os lados da via. E no momento da colisão, ela estava virada para o sentido contrário. Eu conversei com o 9º Batalhão da Brigada Militar, que disse que teste de bafômetro foi feito nos dois motoristas e deu negativo para ambos, tanto então no motorista do ônibus quanto desse homem que bateu o carro no ônibus. Eles confirmaram a tese de que o motorista do carro cortou o sinal vermelho, mas não confirmaram a possibilidade dele estar praticando racha. A Polícia Civil está trabalhando para entender esse caso, viu, Mota? Agora, um homem de 65 anos participando de racha, também não vejo muita lógica, né? Que essa coisa de racha é coisa de mais de garotão aí, irresponsável. Chegou o quê? O vídeo? Meu Deus, olha o vídeo aí, gente. Chegou agorinha aqui, ó. Que é isso? Olha só, ó, o próprio Porto Alegre 24 horas conseguiu o vídeo, já está no ar, ó. Esse carro que bate é o que estaria, eu estou colocando o verbo na condicional, estaria participando de uma corrida, né? Será? Eu não sei, eu não tenho convicção disso não, hein? Olha lá a batida, ó. Furou a sinaleira mesmo o carro, hein? Esse é o maré, não? Não, não tá com cara de maré não, hein? Me falaram que era um maré e um táxi, né? A apuração inicial que teria sido um automóvel maré e um táxi. Não, quem estava na São Pedro era o ônibus. O ônibus é que estava na São Pedro. Os dois carros, supostamente no racha, estariam pela própria Avenida Farrapos, né, JP? Isso, Mota. O ônibus estava vindo para a garagem. Inclusive, é uma informação super importante que o Gustavo Rotti, assessor da EPTC, pediu para a gente frisar, que até vou mandar um abraço para o Rotti, que sempre me atendeu muito bem. Trabalhei com ele lá na EPTC há bastante tempo. O que acontece? Muitas pessoas nos comentários, Mota, perguntaram sobre a linha do ônibus. E aí, o que ele pediu para a gente explicar? Isso é importante. O ônibus poderia estar sendo operado antes do acidente em diversas linhas, né? Por exemplo, ele poderia ser um T3, ele poderia ser um T12, Sim. Ele poderia ser vários ônibus que passam neste terminal. O problema todo é que ele já estava escrito garagem justamente porque ele estava indo para a garagem. Então, nesta condição, o motorista do ônibus não estava operando linha nenhuma.
né? Porque as pessoas ficaram perguntando sobre isso. Ah, esse ônibus é o T3 e tal. Ele até poderia ser um T3 quando ele estava em rota. A partir do momento que ele entra para a garagem, Perfeito. ele já não tem mais vínculo nenhum. E essa é uma informação que eles pediram para a gente passar. Mas sim, o ônibus estava na São Pedro e os dois veículos estavam indo em direção ao centro pela Avenida Farrapos. Será? Eu acho que esse daí então seria o tal do Maré, né? Tava voando o carro, né? E pelo jeito aí o táxi estava mais à frente. Tem que apurar, gente, tem que responsabilizar. Não tem, se realmente estavam disputando um racha, os dois motoristas devem ser identificados, localizados e responsabilizados, ponto. Não importa a idade, eu falei dos 65 anos, mas tem gente com 70 que não tem juízo. Tem gente com 80 que passou pela vida como visitante, né? Não aprendeu nada. Então, infelizmente, tem que investigar, ok? Ô, JP, mais algum detalhe, não? Não, acho que só para contribuir, provavelmente se essa câmera tivesse, né, no momento exato virado para o local do acidente, provavelmente facilitaria o trabalho de investigação para entender se estavam em racha ou não. Por isso que eu trouxe essa informação a respeito da câmera de monitoramento. Porque como ela fica virando, né, para os lados e monitorando toda a rua, no momento em que dá esse acidente, ela estava virada para o outro lado. Isso provavelmente vai dificultar o trabalho da polícia para poder entender se existia esse racha ou não. Tá falando da outra câmera, não dessa que gravou o momento da pancada envolvendo o automóvel, né? Um automóvel com um motorista de 65 anos e o ônibus que estava no chamado recolhe, estava indo para a garagem. Obrigado, JP. Abraço, hein? Feito, Mota. Grande abraço. Valeu. Vou para o intervalo ligeirinho, é isso? E na